Fala galera, beleza? Eu sou o Jonathan Ribeiro, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Antes de mais nada eu peço para deixar o like, curtir, compartilhar com os amigos, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, se inscreve no nosso Instagram que também vai estar na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos dar sequência ao nosso workshop aí do projeto A Manufatura, que seria a parte de usinagem, de produção dos nossos componentes, tá ok? Então na nossa primeira videoaula aí, a gente aprendeu sobre a interface do software, né? Então a gente conheceu a interface do software, que é uma interface bem clean e bem simples, tá ok? A gente aprendeu também a inserir o componente e a rotacionar e posicionar ele, tá? Colocar o zero peça igual a gente posicionou e centralizou lá na máquina, tá? Então assim, se para você não é interessante aprender o desenvolvimento do produto, do projeto, se você quer aprender só a parte de usinagem, você chegou aqui nesse vídeo, eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo com download do projeto completo, tá ok? Então é só fazer o download, abrir essa peça aí e acompanhar a nossa videoaula, beleza? Então vamos lá. Primeira videoaula, como eu falei, a gente inseriu a peça, posicionou, conheceu aqui a interface do software, que é bem simples, tá? Então aqui a gente vai conferir o nosso zero peça. O intuito aqui não é ensinar, tá ok? O que é ferramenta, eu não vou estar explicando aqui o que é uma fresa reta, uma fresa de topo, uma fresa esférica, tá? Eu não vou ensinar sobre ferramenta, tá ok? Que a gente vai aqui já é uma videoaula para aquela galera que realmente já trabalha, tá? Na ferramentaria, ou já trabalhou numa fresa convencional, ou num torno, ou num CNC mesmo, mas sabe o que é o zeramento de peça, sabe como posicionar uma peça, como prender uma peça, tá ok? Eu não vou estar ensinando essas coisas aqui. Não agora, não no momento, tá? Até porque é bem complicado, é bem complexo mesmo. Existem N formas de você prender a mesma peça e cada pessoa tem um jeito diferente de trabalhar, tá ok? Como eu falei, geralmente a gente coloca o ponto zero aqui na ponta, nessa face, em X, tá ok? Por quê? Porque o que sobrar de material para cima, a gente prende a peça assim, vem com a bailarina ou com uma ferramenta de topo reta e limpa aqui e acerta só um lado do produto. A gente não precisa acertar dos dois lados, ou seja, tirar material aqui e tirar material aqui, certo? Só que tem gente que prefere trabalhar assim, o ponto zero no centro, tem gente que prefere colocar o ponto zero aqui na coluna. Então assim, vai muito de operador e vai muito da situação que a peça se encontra também, tá? Então suponhamos aqui que a nossa peça já está lá, ela já foi esquadrejado o bloco de alumínio, já esquadrejaram, já acertaram todas as medidas, tá ok? Tá aqui para a gente começar a usinar. Então a gente prendeu esse bloco, provavelmente a gente colocou as garras aqui, as presilhas, a gente não vai se preocupar com isso também, tá ok? Então a gente vai aprender a parte da usinagem. Então a gente prendeu o bloco assim, tá? O certo sempre, pessoal, é começar pela coluna, tá? Por furação. Porém esse software ele tem como fazer furação, porém é horrível, é zoado, eu não gosto. Então a parte de furação eu vou ensinar para vocês no Fusion 360, tá? Então não adianta eu ensinar uma coisa que eu particularmente na prática não gosto. Então no Fusion a gente vai aprender melhor sobre coluna, mas em termos assim técnico de usinagem, de produção de molde, a gente sempre começa pela coluna. A gente fura a coluna, a gente desbasta a cavidade, tá? Dá um pré-acabamento na cavidade. Quando a gente for acabar a cavidade, a gente entra interpolando as colunas. Por quê? A gente vai ter certeza que o acabamento da coluna está no centro da cavidade, tá ok? Então não tem como ter deslocamento da coluna para a cavidade, tá ok? Não sei se ficou confuso, se ficou claro, mas então vamos lá. Primeiro coluna, depois desbaste da cavidade, pré-acabamento, ou se já for entrar com acabamento direto, quando for acabar a cavidade, acaba a coluna, tá ok? Como aqui a gente não vai fazer furação, então a gente vai começar pelo desbaste da cavidade, tá ok? Então vamos lá. Vou apertar, se a gente apertar a tecla Z, ele posiciona em relação ao eixo Z, tá? Se a gente apertar o X no teclado, ele vira para o eixo X. Se a gente apertar o Y, ele vira em relação ao Y, tá? Então, para posicionar em Z, eu só apertei a tecla Z, a tecla ficou, o produto ficou virado
frontalmente para a gente, tá ok? Então a gente quer usinar aqui, né, o centro da cavidade. Então aqui a gente tem algumas funções, tá? Esse Area Clean Passes é desbaste. Esse aqui é um raster para desbaste, também é outro tipo de desbaste. Esses três primeiros, tá, são desbaste. Esse aqui é um terceiro tipo de desbaste que a gente vai ver também, que a gente chama de trocoidal, que é um desbaste onde a gente consegue tirar maior número de ferramentas e a gente tipo, dá um espaço de 20 milímetros e o material ele é retirado pela lateral da ferramenta, tá? Então a gente vai aprender isso aqui mais tarde também. E daqui para cá é comando de acabamento, tá? Então aqui seria um Z constante, que a gente chama de Z constante, tá? Esse Waterline Passes. Aqui seria uma variação desse primeiro também, mas a gente vai usar mais esse, tá certo? Esse aqui também é uma variação, então, ou seja, esses três eles são bem parecidos, com algumas diferenças entre a passada em Z, tá certo? Que seria o incremento da ferramenta. Aqui é um helical, também seria um Z constante, mas ele desce em hélice. E aqui é um plano horizontal, que seria para a gente limpar planos que são horizontais, tá? Faces horizontais. Nesse caso aqui dentro da cavidade não tem nenhuma face horizontal para a gente estar usando esse comando, mas vocês vão entender já quando a gente for fazer as canaletinhas aqui, tá ok? Então aqui para frente a gente tem raster, que é tudo ferramenta de acabamento, tá? Raster em radial, raster em espiral, tá ok? Ferramenta de canto, quando você usa uma fresa muito grande que sobra material nos cantos, você pode estar usando uma usinagem bem localizada para aquele certo tipo de situação. Então, da esquerda para a direita, a gente vai começar com o primeiro ícone aqui, tá? Que seria o ícone de desbaste. Então, ele vai abrir essa telinha aqui, tá ok? Então, assim, eu aconselho vocês pegar um caderninho e anotando, tá certo? Então, o Area Clean Passes é o programa de desbaste, tá ok? Então, aqui a gente vai usar... Aqui a gente vai Cutter Diameter, né? Então ele pede para a gente colocar o diâmetro da nossa ferramenta, tá? E aqui ele dá meio que uma ilustração da ferramenta. Então, a gente vai usar uma topo de 25, tá ok? Então, eu dei Enter, não dei Enter, eu dei o Backspace. Se a gente der Enter, ele já entende como ok e prossegue o programa. Então, eu dei um Backspace, você pode simplesmente clicar na outra aba, tá? Então, suponhamos que a gente tem uma fresa que ela tem um diâmetro de 25, mas ela tem um raio na ponta, tá? Então, se ela é uma topo que você tem aí com um raio de 2. Então, você colocou 2 aqui, ó, ele já faz o raio aqui no canto, tá? Então, é uma fresa que eu tenho com raio de 8. Ó, ele já desenhou o raio na ferramenta aqui. Então aqui é uma topo de... Então aqui se eu colocar 16 e raio de 8, ela já não é mais uma fresa de topo. Ela já é uma fresa esférica, tá ok? Então aqui a gente vai colocar raio de 0,1 e um diâmetro de 25. Então é uma fresa de topo com um raio minúsculo aqui só para quebrar o cantinho da ferramenta, tá? Aqui o ângulo dela a gente não vai mexer. Esse float length é a altura do corte, tá? Então se a gente colocar aqui 20 milímetros, essa parte cinza mais clara vai diminuir. Então é a altura do corte. Aqui é o diâmetro da ferramenta, tá? Então aqui é o diâmetro de corte, aqui é o diâmetro da ferramenta. Se a gente aumentar isso aqui para 30, ó, porque tem ferramenta que tem dois corpos diferentes, tipo fresa pequena, fresa de 5, fresa de 2, tem fresa de 2 que tem corpo de 6, entendeu? Então aqui a gente vai mexendo. Então aqui a gente vai deixar 25 também, porque a gente quer uma fresa, tá? Então aqui a altura da ferramenta. É bom, se tiver alguma dúvida no inglês, traduz no Google Tradutor aí, tá? Mas eu aconselho vocês a instalarem o Machine em inglês, até porque todos os outros softwares aí do mercado, até quando você entra numa empresa, numa multinacional, é bem difícil os caras deixar você configurar do seu jeito, porque não fica aquele software bagunçado. Às vezes outra pessoa usa o seu computador também e tem que estar tudo padronizado, tá ok? E quando você se familiariza com esses nomes,
a gente vai ver que todos os softwares usam os mesmos nomes, tá? Aqui impasse, thickness, que é sobre metal, tolerância, essas fitas, nos outros softwares são a mesma coisa, tá ok? Então a gente parou aqui, ó, tool length, que é a altura da fresa, tá? Então suponhamos que essa fresa ela tá presa aí no cone 50 milímetros para fora, tá ok? Skin diameter, body diameter a gente não vai mexer. A gente tem a opção de desenhar aqui também, tá? Então aqui a gente consegue desenhar o cone, essas coisas, mas geralmente nesse software é bem mais simples. Se você trabalha com usinagem, você sabe que você não vai prender 20 milímetros de ferramenta para fora do cone, sendo que a cavidade tem 80 milímetros. Vai dar merda, vai bater o cone nas extremidades, certo? Então a gente vai mexer aqui basicamente, né, no diâmetro da ferramenta, no raio da ferramenta, na altura do corte também, e talvez aqui no diâmetro da ferramenta, se for uma fresa de 2 corpos, como eu falei. Aí quando a gente usar uma fresa de 2 corpos, a gente usa também aqui a parte de ângulo, tá ok? Mas beleza. Feito isso, a gente vai vir para a parte de passes. Aqui em passes, basicamente, ó, a gente vai mexer nessa guia de cutter, tá? Que seria a parte da ferramenta. Aqui em route é ferramenta de desbaste, tá? Que você pode estar salvando como ferramenta de desbaste, ferramenta de semi-desbaste, que seria um pré-acabamento, e uma ferramenta de acabamento, tá ok? Que a gente vai deixar em route. É indiferente, não altera a sua ferramenta, o que você colocar aqui permanece, tá? Então, aqui em passe a gente vai definir sobre metal, tá? E raramente aqui em smoothing é uma suavização, tá ok? Aqui nesses outros a gente não mexe. Então basicamente a gente vai mexer nessas 3 guias, tá ok? Então aqui em passes, e thickness seria sobre metal nas paredes, tá? E axial thickness seria sobre metal no fundo. Então imagina aqui nessa canaleta, essa parte que está cinza mais escuro, aqui seria uma parede, e aqui onde está cinza mais claro seria o fundo. Então imagina que a gente quer colocar, sei lá, 1/10 na parede, e aqui a gente quer colocar 5/10 no fundo. Então aqui onde está cinza mais claro ele vai deixar 1/10, e aqui embaixo eu quero deixar 5/10 de sobremetal, tá? Isso vai muito, tipo, vamos supor, um desbaste de um molde de injeção, tá? De um macho. Então eu quero deixar 5/10 total, quero deixar 5/10 na parede, 5/10 no fundo para o acabamento. Por quê? Porque geralmente a peça vai para a têmpera, tá? E ela empena. Então se a gente já deixar 0, a gente não vai ter material para dar acabamento. Então isso aqui de 5/10 não é padrão para todas as peças. Isso vai de peça para peça, trampo por trampo, molde por molde, entendeu? Varia muito. Tem pecinha que, tanto faz, você já pode entrar com 0. Vai muito também da sua máquina, se ela é precisa, se ela não é. Tem que ver se a ferramenta está batendo, se não está batendo, tá ok? Então existe N fatores aí que podem alterar o sobremetal na parede, que é o thickness, e o sobremetal no fundo, que é o axial thickness, tá? Então anota no caderninho aí para não esquecer. E aqui é o step down. Step down é o que? É o incremento em Z, de quanto em quanto a ferramenta vai descer. Geralmente é um topo de 25, é alumínio, dá pra gente tirar de uns 5/10 por passada, tá ok? Porém, eu vou colocar uma passada grande aqui, eu vou exagerar uns 3 milímetros de passe. Por quê? Pra gente conseguir enxergar a usinagem aqui, tá certo? Aqui eu vou colocar, eu sempre gosto de ativar isso aqui, adaptar o step down, tá? Então o que ele faz? Vamos supor, ele tem uma profundidade aqui de 20, ele vai descer de 3 em 3, né? Então ele vai descer 3 milímetros, 6, 9, 12, 15 e por aí vai, certo? Só que quando chegar no final, não vai dar para ele descer mais 3 milímetros. Então o que ele vai fazer? Ele vai adaptar. Então, tipo, ele vai descer 2 milímetros, 1 milímetro, 5/10, até ele deixar o sobremetal que você pediu, que é de 5/10, certo? Aqui é o limite.
é de onde até onde a ferramenta vai descer, tá? Então eu quero que ela desça. Se eu colocar 0, ele vai começar no meu ponto 0, só que ele vai pegar tudo aqui onde a ferramenta entrar. Como é uma ferramenta de 25, ela não vai entrar nas colunas e ela não vai entrar aqui, tá? Nessa canaleta. A ferramenta ela só entra onde o 3D permite que ela entre, tá ok? Então, feito isso, eu vou dar ok, tá? Aqui em offset é o passe lateral da ferramenta, então uma ferramenta que ela tem 25, ela vai dar um passe mínimo de 12.4 e um máximo de 22.32, tá ok? Então a gente vai dar um ok para ver o que acontece se a gente deixar o 0 aqui. E o menos 65 é o máximo, tá? Significa que ele vai descer, ele vai estourar a superfície. Não, o software, ele lê o 3D. Então ele vai acompanhar toda a superfície que está desenhada aqui, tá ok? Então a gente vai dar um ok e vai ver o que acontece. Se a gente clicar aqui, ó, ele mostra o tempo que tá, porque às vezes demora, dependendo da configuração do seu computador, ele não faz tão rapidinho assim quanto o meu, tá ok? Então aqui ele já fez a usinagem de desbaste, ó. Eu coloquei passe que eu vou colocar, vou apertar o X para a gente conseguir enxergar, tá? Então essas linhas azuis aqui, ó, essa distância é o incremento que eu coloquei lá de 3 milímetros, ó. Vamos conferir isso aqui, ó. 3 milímetros, tá vendo? Ó. Que é um incremento em Z. Então ele está dando os passes de 3 milímetros até chegar embaixo. Então esse é o nosso desbaste. Como eu falei, a ferramenta ela não entrou aqui e nem entrou aqui porque ela é grande, tá? Mas suponhamos que a gente fizesse essa usinagem, ó, vou clicar com o botão direito, propriedades, e vou colocar aqui uma fresa de 12, tá? Uma topo de 12. E aqui o diâmetro da ferramenta 12 também. Vamos dar um ok. Não vou mudar mais nada, vou só dar ok. Vou tirar aqui. Olha o que aconteceu. Ela entrou na coluna também. Por quê? Ela entendeu que aqui ela tem espaço para entrar. O programa entendeu que aqui na coluna, que é a nossa coluna de 16 milímetros, ela vai entrar certamente uma fresa de 12 milímetros. Tá ok? Então aqui, como que a gente poderia eliminar isso aqui? Ah, Jonathan, eu não tenho uma topo de 25, eu quero usinar com uma topo de 12, tá? Então tem que ser uma topo de 12, mas não pode entrar na coluna, tá ok? Então a gente tem duas formas. Ou a gente faz do jeito que a gente fez aqui, deu ok, ela entendeu. A gente pode simplesmente apertar a letra Z. Tem que selecionar a usinagem, tá? Então eu selecionei ela aqui, ó. Selecionar, a gente consegue simplesmente selecionar e dar um delete, ó. Isso que eu vou dizer a palavra aqui que eu amo nesse software. Em outro software de usinagem você não faz isso. Você não faz isso no PowerMill, você não faz isso no Fusion, você não faz isso no NX. Eu vou apertar a tecla Y, a X aqui, ó. Suponhamos que sua máquina parou, caiu a energia. Ela deu 2 passes de 3 milímetros. Você vai ter que refazer o programa todo, vai ter que selecionar tudo. Não, você vem nas propriedades, gera o programa de novo, seleciona as 3 linhas que você não quer, dá um delete. Sobrou o miolinho aqui, ó, outro delete. Pronto, a usinagem vai começar daqui. Ah, mas puta, ela deu tipo 2 voltas aqui e sobrou ela dessa última. Então o que eu faço? Eu seleciono só essa linha, seguro o Ctrl, seleciono essa outra e vou deixar essas outras aqui. Dou um delete, ele apagou, ele simplesmente apaga. A gente consegue apagar as linhas de usinagem e deixar conforme a gente quer. Então, isso que eu acho top nesses softwares que não tem nos outros que são bem mais avançados do que esse. Entendeu? São coisas simples que trazem uma experiência de usuário, de uso do dia a dia bem mais simples para a nossa vida como programador CNC. Tá ok? Quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando, tá? Então, aqui beleza, a gente já entendeu um pouco sobre o programa de desbaste. Eu vou apagar esse programa, eu vou deixar esse outro aqui, tá? Com a topo de 25. E agora a gente vai clicar com o botão direito e ele já dá o próximo passo pra gente. O que a gente tem que fazer? Ligar os passes, gerar o caminho da ferramenta, tá ok? Então eu vou clicar com o botão direito,
E aqui a gente tem algumas configurações, tá? A gente tem Climb Milling, que ele vai se adaptar à usinagem, tá? Ele pode ir tanto concordante como discordante, tá ok? A gente tem o convencional milling e o bidirecional. As duas que eu mais uso, esse aqui eu quase nunca uso, tá? Geralmente eu uso Climb Milling e bidirecional, dependendo da situação que a gente vai ver num raster. Um raster ele já tica o bidirecional sozinho, tá? Então aqui a gente vai deixar Climb Milling, tá certo? Que mais? Aqui, esse Safe, retração IZ, Safe Z, é o G0, o plano de segurança da ferramenta, tá? Então imagina que a gente está aqui com o molde de... Vamos suponha que essa coluna é uma cavidade e essa outra coluna é outra cavidade. E tem uma garra aqui no meio, entre as duas, tá? Então essa garra ela tem 20 milímetros de altura, tá ok? Então quando a ferramenta terminar de usinar essa primeira coluna, ela vai subir para vir para essa, tá? Então nosso plano de segurança tem 16 milímetros só. Se a garra tem 20, alguém chuta o que vai acontecer? A ferramenta ela vai trombar na garra e vai quebrar. Vai espatifar a ferramenta para todo lado, certo? E se você trabalha nessas firmas que o CNC é mais antigo e roda com a porta aberta, para acertar pedaço de ferramenta em você é facinho, tá? Então aqui a gente consegue acertar o plano de segurança da ferramenta, tá ok? Vou colocar aqui 30. Mas você pode deixar o 16, que ela vai trabalhar só aqui dentro mesmo, ela não vai sair daqui. Então a gente pode deixar só isso aí, ok? Aqui é a rampa, se a gente quer que ela desce em rampa ou se a gente quer que ela desce em hélice, é o movimento que a ferramenta faz, tá? Então aqui a gente vai deixar a hélice, o mínimo diâmetro de 23, a gente não mexe, pode mexer também, colocar um diâmetro, sei lá, de 10. E aqui em estratégia é o quanto que a ferramenta vai permanecer antes de dar o G0, tá? Então aqui eu vou colocar tipo 80, porque é mais do que eu sei que é a profundidade da cavidade, tá ok? Você pode deixar o número que tá também. E aqui eu vou colocar mínima retração, tá? O que seria mínima retração? Imagina que ela chegou aqui embaixo, ela não vai subir com a ferramenta lá no G0, no 0 peça e descer de novo, tá? Ela vai continuar sempre lá embaixo. Tipo, para uma usinagem dessa pode não fazer tanta diferença, mas para um molde grande, complexo, se a ferramenta ficar subindo em G0 toda hora, você vai gastar no mínimo aí 1 hora a mais de usinagem, dependendo da complexidade do projeto, da usinagem, tá ok? Então aqui a gente vai dar um ok para ver como é que fica. Ó, a hélice é isso aqui, ó. Tá vendo que ela tá fazendo umas curvinhas verdes aqui? Então, ó, essa é a hélice que a ferramenta faz para entrar na peça e começar a trabalhar, tá ok? Então, toda vez que ela vai descer para um plano, para uma linha inferior, ela vai fazendo essas famosas hélices. Ela pode entrar em rampa, tá? E ela pode entrar socando a ferramenta na peça também. Vai muito da situação, tá? Então a gente não vai prolongar muito nisso, porque o vídeo já está em 23 minutos só na parte de desbaste, tá ok? E o próximo passo aqui seria parâmetro de corte. Então eu cliquei com o botão direito, parâmetro de corte, ele vai abrir essa guia aqui. E aqui a gente vai definir o RPM e o avanço, tá? Então aqui na primeira parte é o RPM, tá? Então aqui vamos supor que seja uma fresa de avanço rápido, tá? Então eu vou colocar, sei lá, 1600. Isso tem um cálculo, também eu não vou entrar em questão de cálculo, de corte, de avanço, tá? Isso vai muito do tipo de ferramenta, da marca da ferramenta, do fabricante e entre outras coisas, tá ok? E aqui é o avanço, tá? Então aqui é o avanço rápido, que a gente pode deixar, que é o que ele entre G0, que é o avanço de entrada, que eu vou colocar, sei lá, 2.400 e eu repito o mesmo avanço para tudo, tá? Então se eu coloquei 2.400 na primeira, eu coloco 2.400 e tudo. E aqui ele dá o tempo estimado da nossa usinagem. Então para desbastar
essa cavidade com um RPM de 1.600 e um avanço de 2.400, tá? Lembrando que isso aqui é alumínio, tá ok? É mole e é umas passadas que eu coloquei aqui exagerado de 3 milímetros, tá ok? Mas geralmente é uns 5 décimos, 8 décimos, vai ser sua ferramenta é boa, sua ferramenta é ruim, tá ok? Então aqui ele dá um tempo estimado. Então vai que o seu patrão chega para você e fala: "Ei, Jonathan, quanto tempo vai demorar para fazer a usinagem desse molde?" Então, depois que você fez todo o programa, você tem um tempo estimado aí de 2,38 minutos só para desbaste da cavidade. Então, você consegue somar todos os processos e aí você tem uma base. Lembrando que nem sempre isso aqui de 2,38 é a máquina rodando com o potenciômetro em 100%, tá ok? Nunca roda 100%. Nunca, nunca. Geralmente o cara que está na máquina, o operador, ele dá uma segurada, coloca uns 80%, uns 70%. Vai muito da ferramenta, são muitas situações, tá ok? Então, feito isso, a gente dá um ok, tá? A gente, a partir desse momento, consegue simular. Então, se a gente clicar com o botão direito, a gente pode vir aqui, ó, em Animate, tá? E aqui em Animate, ó, a gente consegue ver a ferramenta trabalhando. Então ela vai entrar assim, ó, aqui é o helical que ela faz, tá? A gente tem essa barrinha aqui que a gente consegue aumentar a velocidade, tá? Nessa simulação do Machine a gente não consegue ver ele retirando o material. No Fusion e no NX a gente consegue, ele nos permite essa possibilidade de ver a retirada do material, tá ok? E para essa primeira aula de desbaste é basicamente isso. Esse é o conceito, tá? Você pode experimentar outras situações, tá ok? Então, eu quero editar esse programa, tá? Então a gente vem na setinha do mais aqui, ó, mais. Quando você vê aqui esse bolding box, é só clicar nesse último programa com o botão direito, propriedades, e a gente consegue reaproveitar as configurações que a gente usou para outra ferramenta, tá? Então aqui você pode testar, você coloca a fresa de 10, de 12, de 15, de 30, vai experimentando aí, vai mexendo aqui no raio, tá? No sobremetal, vai testando. E feito isso, a última parte, e eu acredito também que muito importante, é o pós-processamento, né? Como é que você vai rodar isso na sua máquina? Isso aqui não é feito para ficar de enfeite, de apresentação. Essa é a parte onde a gente vai realmente tornar real o que o cliente quer, né? E o que o patrão quer também. Então, a gente clica com o botão direito. Então, vocês vão percebendo que você fez um programa, clicou com o botão direito, ele dá o próximo passo. Clicou com o botão direito, ele dá o passo seguinte. E o último passo é o pós-processamento. Então, a gente clicou com o botão direito, a gente já tem aqui ó, o pós-processo, tá? Então, ele vai abrir essa caixinha aqui. Aqui em formato, a gente tem os pós-processadores que já vem no Machine, tá? Então a gente tem Fanuc, tá? Que as que eu mais conheço, as que eu vou falar aqui, tá? Fanuc, Heidenreich, comando sensacional, tá ok? E a Heidenreich tem algumas aqui, então você tem que ver qual que tem na sua empresa, tá? Ah, mas aqui tem na minha empresa é a 420. Qual que eu uso? Você usa a que está mais próxima. Se é a 420, você não vai usar a 115 ou a 530. Então você testa esses dois, tá? Muda alguma coisa, provavelmente uma tem magazine e outra não tem, tá? Então se tiver magazine, se você é um cara da programação, você já entende. Você deixa o M6 lá, que é a troca de ferramenta. Se não tem magazine, você vai no cabeçalho e tira o M6. Então suponhamos que a gente vai... vamos continuar vendo aqui. Tem a Mazaki também, Siemens, tá? E algumas outras aqui, tá ok? Então a gente vai escolher aqui a Heidenreich 415, tá? Então aqui a gente vai escolher o diretório onde a gente quer salvar, então já tá aqui na pasta CNC, detergente CNC, tá ok? Vou deixar aí. E que a gente pode escolher o nome do nosso programa, tá? Então geralmente eu salvo com o nome da operação, né? Então geralmente eu coloco abreviaturas, então coloco DB de desbaste, tá? DB, a gente pode colocar aqui underline, T,
25, que seria uma topo de 25, tá? São nomenclaturas, você pode usar o que você quiser, tá ok? Tem pós-processador que ele aceita você escrever o nome inteiro. Tem pós-processador que só aceita 2, 3 caracteres. Tem pós-processador, tem máquina que só aceita número, tá? Então, tipo a Mitsubishi só, se eu não me engano, é uma letra e 4 números. Então, vai muito de pós-processador para pós-processador, tá? Como você sabe disso? Vê com um cara que já trabalha na máquina na sua empresa, tá? Então, a gente escolheu o nome, então é um DB de desbaste, uma topo de 25, a gente vai clicar em salvar e vai gerar, tá? Então aqui ele já pós-processou, ó, DBT25, tá ok? Se a gente clicar aqui, ó, não tem nada, significa que o processo já foi concluído, tá ok? Então eu vou abrir aqui, vou procurar aqui a pastinha aqui no meu outro monitor, só um momentinho, o programa que a gente gerou de desbaste. Tá? Então, deixa eu achar aqui. CNC, eu vou arrastar para cá, ó. Então, o programa é esse aqui, ó. DB, topo de 25, tá? Então, se a gente clicar nele, a gente tem um programa aqui. Eu vou clicar com o botão direito, ele só abre. Ele é um arquivo de texto, tá? Então a gente pode vir aqui abrir com, escolher o bloco de notas, tá? Vou dar OK. Ele abriu aqui, ó. Esse é o nosso arquivo, o nosso código de usinagem, tá? Então essa é a linguagem que a Heidenheim lê, tá? Então aqui o M02 finaliza o programa, tá ok? M05, se eu não me engano, é a água, alguma coisa assim. Aqui está o topo do cabeçalho. Isso aqui, se vocês quiserem, ó, vocês podem tirar tudo, não interfere, tá? Mas aqui ele dá algumas coordenadas, como o diâmetro da ferramenta, topo de 25, isso ajuda muito o cara lá, tá? Ó, como eu falei, ela tem troca de ferramenta, o M06, porém, você pode usar esse pós-processador para outro tipo de Heidenheim, uma Heidenheim que não tem a troca de ferramenta, então você tem a opção de vir aqui, simplesmente dar um delete e salvar, você pode salvar, tá? Então vir aqui, salvar e rodar o pós-processador. Jonathan, aqui tá falando, cadê? Deixa eu ver. Será que eu tenho que fazer o programa de novo para mudar o avanço? Não, você pode vir aqui, a gente colocou um avanço de 2.400, mas caso você quer mudar, você não precisa refazer o programa inteiro. Então aqui você pode já vir aqui colocar um F de 2.000, um F de 3.000, tá? Você pode mudar o número da ferramenta que está no Magazine, T1, T2, T3, T4. Você pode mudar, que ele não está aparecendo, ou eu não estou vendo aqui, tá? Direto aqui no programa, tá? Então aqui já é uma parte também que eu não vou entrar no conceito, mas só para mostrar para quem já entende um pouco mais que dá. Você não precisa voltar lá para mudar coisas mínimas, como avanço, como RPM, você consegue alterar direto aqui, tipo aqui, ó. Aqui está o RPM, S de 1600. Você pode vir aqui, o programador colocou, sei lá, ele esqueceu de pôr um 0. Veio um RPM de 160 só. A ferramenta está quase parando. Você tem que voltar lá e pedir para o cara refazer o programa? Não. Você abre no bloco de notas, coloca só mais um 0, 1600, pronto, acabou. Vai salvar e bota a sua máquina, seu CNC para rodar. Beleza? Então essa foi a nossa videoaula, tá? Aqui a gente aprendeu sobre desbaste, tudo, acredito que tudo é mais importante em relação a esse comando de desbaste. Então a gente aprendeu a gerar o programa, a gerar o caminho da ferramenta, adicionar avanço e RPM e pós-processar o programa, tá? Foi uma aula que eu achei que seria rápida, mas não foi, porque não tem como explicar tudo mesmo assim detalhadamente. Eu acho que em 10 minutos ficaria bem por cima, bem superficial, e vocês não iriam aprender, beleza? Então quem assistiu até o final, aquela galera que eu acredito que realmente, tá precisando, que realmente quer aprender. E para você fazer um curso desse, de qualquer software de usinagem, não é barato,
é caro e você ainda aprende muito por cima, cara. Pode ter certeza que o que eu tô ensinando para vocês aqui não é egocentrismo, mas é muito mais do que cursos que geralmente você paga e você não vai aprender tudo isso, beleza? Então, na próxima videoaula aí a gente vai estar aprendendo aí a parte de acabamento já, tá? A gente não vai entrar em redes baixas aqui, a gente já vai partir para o acabamento, a gente vai fazer essas canaletinhas, a gente vai tombar aqui, vai fazer as caixinhas aqui, tá? O rebaixinho e acredito que só. Aí a gente parte para o fundo, aplica o mesmo conceito de desbaste e acabamento no fundo, tá? Que seria um acabamento diferenciado. E aí a gente parte pro Fusion, tá? Mas assim, pareceu ser pouca coisa, mas vai render aí mais uns 6 vídeos aí só de Machine Strategist, beleza? E aí a gente parte pro Fusion, pro NX, para outros softwares aí, para aprender a questão de furação, tá ok? Valeu, forte abraço. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Tamo junto, é nóis.